Olá, amigos e amigas, está entrando no ar o seu Cidade Esporte Especial. E hoje, com os seguintes destaques. Capoeira. Conheça o projeto social que tem mudado a vida das crianças e adolescentes na comunidade da Praia de Jacaré. Temos ainda uma entrevista com Francisco Martins. Ele é professor doutor em Educação Física e um dos escritores da obra Atletismo da Paraíba, 50 anos de história. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Cidade Esporte Especial. Capoeira. Conheça um projeto social que tem mudado a vida de crianças e adolescentes na Praia de Jacaré. Vamos assistir? A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Ao chegarem aqui, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Mas, proibidos de lutar, eles adaptaram com seus ritmos e músicas movimentos de luta. Com berimbaus nas mãos, ginga e movimentos cadenciados, eles transformavam o sofrimento e a opressão, dores e tristezas da escravidão em alívio do estresse e da fadiga, e ainda mantinham viva a cultura das senzalas. A capoeira atravessou gerações e conquistou adeptos. E hoje, além de esporte, é agente transformador de muitas vidas, como é o caso dessas crianças e jovens do grupo Incentiva a Cultura Capoeira, que nasceu com o objetivo de promover o bem-estar, pertencimento real, aumentar a autoestima e incentivar a vida escolar e esportiva da comunidade do Jacaré. São cerca de 50 pessoas conduzidas pelo fundador do projeto, José Antônio Medeiros, conhecido como Professor Pichote. Então, a capoeira, ela não é só esporte. Ela é muito mais do que esporte, do que saúde. Ela é vida, porque ela ensina a criança, da criança ao adulto, a ter um bom desenvolvimento, aprende uma defesa pessoal, aprende a tocar um instrumento, aprende a ter uma coordenação, e todos aqueles que praticam a capoeira têm um ótimo desenvolvimento, seja na escola, seja em qualquer prática esportiva, canoagem, judô e na vida pessoal dela mesma. O projeto funciona há 8 anos, 3 vezes por semana, e mudou a vida de Naelson Guedes. Mudou em sentido de, tipo assim, antigamente, quando eu não era da capoeira, dedicava mais meu tempo a celular, tecnologia. Hoje em dia não, 3 vezes por semana venho para capoeira. Considero isso daqui como uma família. Acho que faz uns 5 anos já que sou da capoeira. E daqui para mim é uma segunda família, querendo ou não, sabe? 3 vezes por semana, dedico muito meu tempo aqui. E é isso. Para Itaeli Félix, o futuro agora é visto por outro ângulo. Eu hoje em dia não consigo ver sem a capoeira, porque a capoeira entrou na minha vida fazia 1 ano que eu faço capoeira. E desde o começo que eu entrei, eu não me vejo sem a capoeira, porque a capoeira para mim é saúde, arte e muito mais. Eu consigo aprender muitas coisas que eu antigamente não aprendia. Eu pensava em um futuro que hoje eu penso em outro, porque eu entrei na capoeira e a capoeira para mim é como uma família. E eu guardo muito no meu coração. Vamos para o intervalo. Na sequência temos uma entrevista com Francisco Martins. Ele é professor doutor em Educação Física e um dos escritores da obra Atletismo na Paraíba, 50 anos de história. O Cidade Esporte Especial volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte e na entrevista desta semana recebemos Francisco Martins da Silva. Ele é professor doutor em Educação Física, escritor e recentemente lançou, ao lado de outros profissionais, o livro Atletismo na Paraíba, 50 anos de história. Professor, seja bem-vindo ao Cidade Esporte. O que motivou a escrever este livro recém-lançado? Em princípio, meus agradecimentos, Pedro, por esta oportunidade, de levar a público a ideia dessa obra. A motivação para fazê-lo, ela vai em 3 sentidos. Primeiro, a importância que a gente sempre atribui da dimensão cultural que a história tem. É muito importante você registre a história, registre a memória, porque o tempo é inimigo disso, ela apaga. Uma outra motivação é uma frase que eu colhi num museu em Portugal,
que diz assim: não existe presente sem passado e nem existe futuro sem memória. E juntando tudo isso, o gatilho da coisa foi uma conversa telefônica entre eu e um ex-atleta, o Edson Salles do Nascimento. Ele relembrava acontecimentos do passado, né? Ele, como um atleta de destaque, relembrava alguns fatos, algumas coisas. E a gente conversava e tal. A certo momento eu disse: olha, Edson, isso dá um livro. Ele disse: dá, Martins, vamos fazê-lo? Então esse vamos fazê-lo ficou na cabeça. A gente foi contactando com outras pessoas, colocamos num grupo de WhatsApp que chama Atletismo Anos 70, que tem 28 pessoas. E aí a ideia cresceu, tomou força e hoje se torna realidade. Deixa de ser um sonho e é uma realidade, está aí o livro. E se eu olhar ao longo da modalidade aqui na Paraíba, a partir dessa reflexão, fazer o livro? O atletismo, primeiro, vai deixar claro que a gente não tem a petulância de dizer que o atletismo começou em 72, porque o livro cobre 50 anos, né, de 72 a 2022. Mas a gente não tem a petulância de dizer que ele começou em 72. Né? É tanto que tem um capítulo que a gente chama Período Pré-72, que a gente tentou buscar fatos, informações antes aí dos anos 60, 50 e tal, e foi colocado aqui. E ao longo aí desses mais de 50 anos, a gente tem momentos áureos, como toda a prática social, e o esporte, o atletismo como tal, é também uma prática social. Como toda a prática social, ela tem momentos de altos e baixos. Tal. Então, a gente, ao longo desse tempo, o próprio livro retrata isso. Alguns períodos onde aquilo que é forte no esporte, que é o resultado, se evidencia. Outros períodos em que há uma entre-safra, né, vai se buscar novos talentos, novos reforços. E há um fato que é marcante, que ele está aqui também no livro, que é o último capítulo, de 2012 a 2022, que ele retrata uma mudança forte no atletismo da Paraíba, mesmo ele existindo e continuando como atletismo de pista, porque sempre foi forte o atletismo de pista e aquele atletismo que a gente chama de atletismo olímpico, que são aqueles clássicos, mas nesse período o atletismo paralímpico, e aí o Pedrinho, o atletismo paralímpico se sobressaiu. Esse é o momento que deve tocar mais o leitor? Não digo que deve tocar mais o leitor, mas é uma mudança de abordagem, né, de foco do atletismo que fica registrado, porque nesse período ele se evidencia a partir do crescimento do esporte paralímpico, em termos de resultados, né, e também das corridas de rua. As corridas de rua assumem uma dimensão muito grande aí dos últimos 10, 15 anos para cá, que é bem visível. Hoje, na Paraíba, é comum você ter aí corridas com 6 mil, 8 mil, até 10 mil participantes, e realizadas quase toda semana. Portanto, no aspecto da mobilização social, as corridas de rua tomaram um rumo assim, muito auspicioso. O futuro do atletismo da Paraíba, do Brasil, como o senhor enxerga a partir dessa reflexão desses 50 anos? Com bons olhos, mas também com certa limitação e preocupação, porque há necessidade no atletismo, no esporte de um modo geral, do poder público voltar os olhos para essa prática pela importância que ela tem. Se você for ver aqui, vou deixar esse volume com você, os depoimentos de ex-atletas, de ex-presidentes, de técnicos, principalmente os ex-atletas, são emocionantes. Naquilo que a gente trabalhou com o atletismo aqui, nesse período, que foi no sentido de formar, antes de formar um atleta, no termo de resultado, formar homens, formar gente, formar pessoas. E aí nós temos pessoas que dão depoimentos assim, muito importantes nisso aí. Portanto, nessa linha da formação, da contribuição, principalmente no mundo de hoje, isso tem uma contribuição muito grande. E o poder público tem fechado um pouco os olhos para isso, no sentido dessa base, dessa formação. Claro, a gente tem evidências aí muito grandes, muito apoio e tal para quem está no top, para o resultado, para o alto nível. Mas para chegar lá, ele tem que começar aqui embaixo. E esse começo ele tem que se dar na escola, porque a escola é onde estão os nossos meninos. É onde os meninos passam o dia lá.
E a educação física e o esporte na escola, cada dia está sendo secundarizado, está sendo mais esquecido. E, portanto, o apelo aí que eu faço é no sentido de que o principal para isso tem que ser o poder público. Defina políticas públicas de educação sem que a educação física e o esporte percam o seu lugar. Professor Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Esporte. Deixo o espaço aberto para suas considerações, inclusive dizer onde pode se adquirir aí o livro Atletismo na Paraíba, 50 anos de história. Isso. Em princípio, repetir os meus agradecimentos e a minha satisfação de aqui estar e também de encontrá-lo, ex-aluno e tal. O livro 50 anos de Atletismo na Paraíba, 50 anos de história, memória, identidade e construção coletiva, ele tem inclusive esse subtítulo que ele tem um sentido importante. Memória, identidade e construção coletiva. Primeiro porque ele retrata essa memória dessa história de todo esse tempo. Segundo, porque ele traz uma identidade. O atletismo tem uma identidade importante e conseguiu assumir e construir uma identidade no estado da Paraíba, como um esporte de grande expressão. E a construção coletiva, porque foi uma construção não só de 4 autores, mas uma construção também, que você vai ver aqui, nós temos aqui os depoimentos dos 8 ex-presidentes da federação e do presidente atual. Nós temos o depoimento de 16 treinadores. Nós temos o depoimento de 18 atletas e ex-atletas, desde atletas de grande expressão até atletas que não foram lá de grande expressão. E que naquela dinâmica que a gente tinha, de nunca botar ninguém para fora porque não tinha resultado, o que nós queríamos era levar as pessoas a aprender a fazer atletismo. E ao aprender a fazer atletismo, ele também podia fazer resultados. E aí, essa construção retrata essa coletividade. Que pode ser adquirida onde, professor? Nós estamos, ele não estava colocado ainda em local de venda, assim, ele está sendo vendido no momento pelos próprios autores. Então tem comigo, tem com o Pedrinho e tem com o Luiz Carlos aqui em João Pessoa. E em Campina Grande com Zé Luiz. No entanto, o Zé Luiz está definindo uma livraria para colocar em João Pessoa e aqui nós também estamos fazendo o mesmo. Uma que já está certa que vai ser colocada é na Livraria da União, porque ele tem um setor, uma área lá específica para livros da Paraíba. Beleza, então. Muito obrigado, professor Francisco Martins. Ele é professor de Educação Física, doutor e escritor e um dos autores do livro Atletismo na Paraíba, 50 anos de história, além desse subtítulo que ele acabou de colocar aqui para nós. Bem, que sirva de inspiração essa leitura, né, para os próximos, quem sabe, atletas e para-atletas do estado da Paraíba. Estamos em canal aberto, 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e ativa o sininho.